Romanos capítulo 5, nós já lemos praticamente todo o capítulo no dia de hoje, e nós vamos ler os versos 20 e 21, e nós vamos falar da preciosa graça do Senhor, tá bom? Preciosa graça do Senhor. As pessoas que são líderes de célula já receberam o seu roteiro. Se por acaso você não recebeu, depois você pode pegar conosco aqui, tá bom? E mesmo quem não está com célula, mas quer o roteiro, também é possível, só você nos solicitar, tá bom? Romanos capítulo 5, versículos 20 e 21, que diz assim: a lei foi constituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos repetir esse trecho? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua graça. Tu possa estabelecer sobre nós o Teu agir, o Teu Espírito possa nos conduzir a coisas maiores da Tua presença. Então vai, Pai, falando a cada um dos nossos corações, nos dá uma compreensão mais profunda acerca da Tua graça, nos ajuda a vivenciar na Tua presença, porque ela nos permite a isso. E toda a honra e toda a glória seja dado ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos e irmãs? Sabe, irmão e irmã, quando nós falamos sobre graça, não tem uma temática mais fácil de se envolver, mas ao mesmo tempo mais difícil de se compreender, porque falar, escrever, ler sobre a graça, ter esse entendimento intelectual, às vezes é um grande desafio em relação a tudo isso, porque é algo que não se explica. Como a música vai dizer, do impressionante amor inexplicável, o amor de Deus, amor, a gente não vai ficar explicando, a gente sente, a gente convive. Aliás, as coisas mais importantes da vida, ela não encontra assim uma grande explicação intelectual, mas ela ganha sim um sentimento, uma vivência. Então simplesmente nós entendemos que nós não merecemos a graça, mas nós abrimos para aquilo que Deus quer fazer sobre nós. Então simplesmente nós aceitamos essa graça. A graça significa em si o favor imerecido de Deus sobre nós, aquilo que Deus estabelece sobre nós, que foi propósito dele, foi resultado do amor dele, e que isso é colocado sobre as nossas vidas. Nós não conquistamos nada, nós não buscamos nada, simplesmente nós absorvemos tudo aquilo que Deus tem sobre nós. E quando nós lidamos com graça, basicamente graça é tudo aquilo que a gente não pode conquistar com esforço. É principalmente o processo da salvação, é principalmente o perdão dos pecados, é o fato de nós sermos regenerados para o Senhor, é o fato de podermos adentrar neste lugar sem que sejamos consumidos, é o fato de podermos ter a presença de Deus constantemente nas nossas vidas, mas também há um outro conceito de graça, que é a vida, que é a paz, que é o poder ter talento, que é poder trabalhar, que é poder constituir família, que é poder comer, que é poder desenvolver todas essas coisas que elas vêm, senão, da ação de Deus sobre nós. Até uma fala que o apóstolo Paulo vai colocar, e que João também coloca, que é graça sobre graça. Nós temos a graça que nós somos tirados do reino das trevas e transportados para o reino da luz, mas mesmo isso não projeta só para o futuro. Nos dias de hoje, nós já estamos vivenciando. O próprio texto de Romanos capítulo 5 fala isso. Nós estamos reinando em vida, nós estamos lidando com o Senhor neste tempo, porque a graça dele manifesta sobre as nossas vidas. Há até um termo poético de dizer sobre graça, é colocar na seguinte condição: imagina uma terra seca, e que recebe a chuva, e ela absorve aquela água e ela começa a ganhar vida. A terra seca não fez nada que merecesse para que essa água se desenvolvesse, nutrisse, caísse sobre ela, mas ela absorve isso. É a mesma relação que nós temos com a graça de Deus. Ele vai manifestando essa ação, esse poder sobre as nossas vidas. É tão interessante pensar nesse conceito de graça, que John Wesley, que é o idealizador do metodismo, ele escreve muito sobre isso, e a forma que ele tem de ensinar, de refletir, ele subdivide graça em 3 momentos. Primeiro ele vai falar da graça preveniente, que na verdade eu gosto mais da tradução do espanhol, que diz a graça antecipante, a graça que vem antes.
O fato de que é resguardado a todo ser humano, independente da sua circunstância, independente daquilo que ele fez, daquilo que ele produziu, da sua etnia, é reservado ao ser humano a condição de chegar a Deus, a possibilidade de chegar-se a Deus. Isso é graça, porque nós, como seres humanos, pecamos, falhamos, mas Deus nos dá essa condição de chegar a Ele, não pelo sangue que corre nas nossas veias, não pelo sobrenome que nós temos, não pelo país que nós vivemos, mas simplesmente por amor e pela fé que nós respondemos ao Senhor. O segundo conceito de graça, ele vai chamar a graça justificadora, que nos torna justos para ser salvo. Ninguém vai ao céu porque é bonzinho, porque nunca matou uma formiga, porque é correto nos seus negócios, porque moralmente e eticamente conduz bem as coisas. O caminho para a salvação é aquilo que Jesus Cristo fez. Então, aquilo que Jesus Cristo fez, trabalha em nós para que nós sejamos tirados da condição de pecadores, de fadados ao inferno, e somos colocados na condição de justificados diante do Senhor. Lembra que eu trabalhei isso na hora da ceia? Justiça e amor de Deus, e na cruz se encontra exatamente essas condições, então nós somos colocados a isso. É evidente que quando nós somos salvos, nós aceitamos ao Senhor Jesus, também as nossas atitudes, o nosso conceito moral e ético tem que modificar, mas a gente não modifica para alcançar a salvação. Nós alcançamos a salvação, a graça nos alcançou, então nós acabamos modificando o nosso comportamento. Então essa é a graça justificadora. Mas é interessante também que ele vai trabalhar um terceiro conceito, porque ele até compreende que Jesus não veio só para salvar, ele veio para relacionar-se conosco. E nessa relação conosco nós precisamos ser santificados. Então essa é a terceira graça, a graça santificadora, que projeta a gente como lá no início, como imagem e semelhança de Deus, como lá no Éden que nós tínhamos a possibilidade de relacionamento e relacionamento profundo com o Senhor. Então ele trabalha essa condição. Então dia após dia Deus vai santificando. É até engraçado e bonito entender que Deus não nos exige que de um dia para o outro tudo se resolva, tudo se coloque como uma perfeição. Mas quando nós estamos relacionando com Deus, dia após dia nós somos santificados, nós somos melhorados para uma ligação com Ele, até o ponto de que não haja nada em nós que nos separe, e a nossa unidade, a nossa relação seja plena com o Senhor. Esse é o conceito da graça. Então graça é tudo, graça envolve a nossa vida, graça envolve o nosso ser, e nós precisamos entender tudo isso. Mas é uma explicação bem prática que eu possa fazer com você. Imagine que um cartão de crédito que é dado para você. Bacana, hein? Eu já vi gente brilhando os olhinhos aí, pensando onde vai gastar amanhã. Mas vamos pensar que esse cartão de crédito dado para você seja ilimitado. Ei, as mulheres declaram glória a Deus, eu vi uns 3 glória a Deus, aleluia aí, né? Não é esse aqui, viu? Porque esse aqui é muito limitado. Mas imagina um cartão ilimitado. Imaginou? Espera aí que tem um negócio melhor para você. Imagine que além de você ter em suas mãos um cartão de crédito ilimitado, todas as faturas previamente foram pagas. Pagas. Não importa o que você venha gastar, já foi paga. Imagina isso? Olha que maravilha. É o conceito de graça. Deus estabelece a possibilidade do perdão, da regeneração, da restauração em todo o tempo. E a maneira que eu me volto ao Senhor, me coloco ao Senhor, Ele me aceita, Ele lida isso comigo. E ainda que mesmo na condição de santo, mas que ainda cometo pecados, cometo falha, o Senhor previamente já se colocou lá na cruz do Calvário a condição de que eu seja perdoado, seja por que pecado for. Você imagina isso? Por isso eu digo que essa é uma condição de o entendimento da graça é mais fácil de se viver, mas a compreensão dele é muito, muito grande, porque nós seres humanos somos acostumados com a seguinte condição: errou, pecou, punição, castigo. Mas agora nós vemos um Deus que nos criou e mesmo assim nós fomos contra Ele, nós rejeitamos o seu governo e de repente Ele manda o seu filho para morrer no nosso lugar. O impressionante, incompreensível amor de Deus, graça de Deus, mas que nós aceitamos.
Mas é tão interessante pensar nesse contexto de graça, que ela é possível e ela é dada a cada um de nós, porque a graça é que compõe a nossa vida. E Edilson falava isso na devocional da escola dominical, que esse conceito da graça é o que preenche a nossa vida e que sustenta a nossa alma. Ninguém pode estar plenamente satisfeito, feliz, alegre, realizado na sua vida, se não tiver esse encontro com a graça do Senhor, se não tiver esse encontro com o agir de Deus. Vai ficar sempre um vazio, vai sempre ficar algo defasado. E é muito interessante pensar, justamente nesse tempo, e o que o texto bíblico diz, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E que nós estamos vivendo um tempo de tanta desolação, de tantas pessoas vivendo no conceito do pecado. Então, se o pecado é grande, maior ainda é a graça. Então, nós estamos nesse limiar aqui no mundo. De um lado, o mundo pecador, o mundo que tem sido levado à destruição. Do outro lado, a graça do Senhor, que é extremamente abundante. Mas que nós precisamos aprender a vivenciá-la, a colocar no nosso coração, para que nos venha preencher, para que venha fazer um grande sentido nas nossas vidas. Mas é interessante que graça, ela projeta também para um processo de vida eterna. E nós estamos vivendo de novo num tempo em que muitos ateus se levantam. E eu queria que você tivesse muito cuidado, principalmente com os seus filhos, porque nós estamos num momento em que as faculdades, e que a gente precisa estudar, que precisa buscar tudo isso, mas que elas pregam muito o processo do marxismo e consequente ateísmo. Então, eu sempre digo para os adolescentes que esse é um ateísmo por falta de convicção. Nós vivemos por convicção, a convicção da nossa fé. Pode parecer tolice para eles, mas nós vivemos a convicção da nossa fé. E eles têm vivido a falta de uma convicção, uma rejeição nesse projeto. E é tão, às vezes, louco pensar nessa consciência, porque, na verdade, quem não acredita em vida eterna, precisava rever os seus conceitos de vida. Porque a vida eterna é que conduz, ou que direciona a nossa vida hoje. Por exemplo, se não há vida eterna, para que eu vou constituir família? Pensa bem. Porque eu vou ter que cuidar de um menininho pequenininho lá, que num dia estou bem com a minha esposa, de repente tem lá um menininho que só chora, que só grita, que faz suas necessidades na roupa, e você tem que trocar, e aí você tem que trocar a fralda, e fralda é dinheiro jogado no lixo, não é? Literalmente, e ainda com uma mistura, vai sendo colocado. Para que eu vou constituir isso? Eu não podia simplesmente passear. Não, mas o nosso ser, ele pede isso, a constituição de família, a constituição de legado. Mas a constituição de legado, ela projeta para um processo de vida eterna, uma questão de eternidade, senão ela não faz sentido. Por que eu vou ter uma vida regrada, num conceito ético e moral, se no final a morte vai ser o fim de todas as coisas? Então você percebe que a reação humana é contrária até aos conceitos, às filosofias, e isso se torna completamente vã? O ser humano lidou com isso, que ele não sabe o que pensar, o que projetar, porque ele não tem um conceito bem definido, porque a própria alma pede a graça de Deus, pede o agir de Deus sobre as nossas vidas. Pois bem, nós estamos aí num tempo que tem um filme fazendo sucesso aí, não tem? Eu não vou perguntar aqui quem já assistiu o filme, mas vou tentar não dar os famosos spoilers aí, né? Os adolescentes, praticamente todos eles já assistiram e nós já conversamos um pouco sobre isso. Cara, eu vou dizer um negócio para você, esse filme que está passando aí, os 30 primeiros minutos é muito bom, porque ainda não acabou a pipoca. Daí, depois que acabou a pipoca, eu fiquei lá, eu dei até uma dormidinha, puxei um ronquinho, mas eu não sei por que tanta gente gosta disso. Mas, tirando essa parte, alguns conceitos são muito interessantes nesse filme. Há uma clara ação de Hollywood de tentando não mostrar os aspectos religiosos, os aspectos espirituais, mas daqui a pouco eles próprios começam a se trair, porque tem que mostrar a humanidade dos heróis. Porque se não mostrar a humanidade dos heróis, eles ficam muito distantes. Então, uma forma de aproximar é mostrar suas limitações, suas fraquezas, seus flagelos, a necessidade de relacionamento. Isso é muito interessante. Mas há um momento especificamente que eles estão conversando lá e alguém diz assim: será que os nossos companheiros que se foram, eles estão sabendo da nossa vitória? E alguém diz: sim, aonde eles estão, na dimensão que eles estão,
eles estão sabendo da nossa vitória. Daí, como que não trabalha o aspecto religioso, espiritual dentro desse processo? Porque é impossível a gente deixar de entender essa dimensão, de entender a eternidade, de projetar a nossa vida por algo grande. Porque se a vida for só esse momento e morreu, acabou, tudo perde o sentido. Mas nós caminhamos, e justamente pela graça de Deus, por um Deus que veio ao mundo, morreu na cruz, mas não ficou morto, a morte não o deteve, nós temos a esperança da vida eterna, e ela é concreta para nós. Então nós pautamos a nossa vida, apesar das dificuldades do sofrimento, sabendo que Deus é sobre nós, e a sua graça é renovada sobre as nossas vidas. Isso contenta o meu coração. E espero que contente também o teu coração, que resolva as questões na tua vida de entendendo quem é o Senhor. A graça de Deus, ela é manifesta nas nossas vidas, manifesta como graça sobre graça. É como um cartão de crédito que é dado para nós sem limite e com as faturas pagas. Mas a grande questão é como que nós lidamos com isso. Porque pensa bem, se você tem um cartão de crédito ilimitado, com as faturas pagas, qual que é o problema disso? Ou qual pode ser o problema disso? É que eu venha gastar esse cartão de crédito, ou venha gastar esse valor que alguém pagou no meu lugar, de uma forma inconsequente, sem valorizar os custos, sem valorizar aquele que pagou. Nós que somos pais, sabemos que os nossos filhos têm muita dificuldade em mensurar valor, em mensurar custo. Eles falam assim: pai, eu quero um presente só de R$500. Daí você fala: mas você sabe quanto custa R$500? Sim, 5 notas de 100. Eu falei: não é disso que eu estou falando de quanto tempo eu tenho que trabalhar para ter esses R$500. Eles não têm essa noção e não é culpa deles, vamos convir. É culpa nossa, que muitas vezes não ensina essas condições. Então, por causa que eles não têm a noção dos custos, muitas vezes eles querem que gaste de uma forma inadequada. E o grande problema quando a gente tem nas nossas mãos essa condição é que a gente venha fazer o mesmo. Então o fato de ter um cartão de crédito ilimitado na minha mão, pode ser que eu gaste com muita coisa vã. Pode ser que eu compre muita camisa do Flamengo. Pode ser que eu compre muito tênis e que eu venha perder o sentido. Pode ser inclusive que eu venha comprar alguma coisa que venha me trazer maldição, que venha me trazer perdição. Eu posso ter a relação da graça para a salvação, mas eu posso ter um grande sofrimento na minha vida, justamente porque eu não entendo os custos. E nessa relação com a graça é a mesma coisa. Muitas vezes nós entendemos esse benefício da graça e nós começamos a puxar a graça ao nosso favor. E aí a gente começa a conduzir uma vida da forma: não, Deus sempre vai me aceitar, porque a graça dele projeta essa condição de sempre o aceitar. E a essa condição, Dietrich Bonhoeffer, é um grande escritor de séculos passados, ele vai dizer, ele chama isso de graça barata. É quando eu pego a graça e começo a usá-la ao meu favor. É quando a graça começa a ser usada para justificar o pecado e não o pecador. É quando eu começo a distorcer a graça, sendo que ela é para um fim, para a glória de Deus, para manifestar o amor de Deus, para alcançar vidas, para ser bênção de vidas, e eu quero usar isso ao meu favor. E aí nós vamos encontrar bem exatamente esse momento, em que muitas pessoas vêm às igrejas. Aliás, é um tempo da modernidade das igrejas. As pessoas vêm à igreja, elas gostam da igreja, elas gostam de um ambiente religioso, elas se sentem aliviadas do seu sofrimento, elas se sentem aliviadas do seu peso espiritual, mas ela não consegue assumir uma responsabilidade, porque ela tem na sua mente esse conceito de graça barata. De novo, é o momento em quando eu tento justificar o meu pecado e não ser justificado como pecador. Então, provavelmente, quando alguém lida com esse conceito de graça barata, ele vai buscar um renovo, uma restauração de Deus, mas ele não vai buscar o arrependimento. Ele vem ao Senhor, ele se curva ao Senhor, ele sente um toque, ele sente o mover, mas ele não consegue se arrepender dos seus pecados, ele não consegue colocar isso na sua vida. Ele começa a rejeitar a palavra viva, porque ele quer aquela palavra que conforte a alma, que conforte o coração. Mas ele tem horrores quando um pastor trabalha a condição de trabalhar e tratar do meu pecado, trabalhar a mudança na minha vida. Então, provavelmente, quem vive nesse conceito de graça barata, ele pensa assim: eu estou na igreja, eu estou num ambiente religioso, mas eu não preciso mudar nada.
Eu posso continuar fazendo as mesmas coisas, eu posso continuar frequentando os mesmos lugares, eu posso continuar convivendo com as mesmas pessoas, afinal de contas, é graça de Deus. Eu não preciso modificar nada. O crente da graça barata, ele tem medo de ser acusado como fanático. Se eu ler muito a Bíblia, se eu começar a falar de coisas espirituais aqui, as pessoas vão achar que eu sou um fanático, que eu sou um lunático, que eu sou um maluco, e esquece que a nossa vida é pela graça. O crente que tem o conceito da graça barata, ele entende que ele não precisa ser um discípulo, ele precisa simplesmente se sentir confortado, ele precisa se sentir seguro e constrói para si um ambiente religioso. Ele rejeita essa pregação de perdão por arrependimento. Ele busca outros conceitos na sua vida. E isso acaba redundando que o fato de que a graça, sendo barata, ela não é a graça de verdade. Então ela deixa de nos curar, ela deixa de nos restaurar. O texto bíblico, de novo, eu quero dizer sobre isso. Diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós vivemos no conceito do pecado. Então a graça do Senhor devia ser mais evidente nas nossas vidas. Mas como a gente deixa de responder positivamente a essa graça, acabamos invalidando e o mundo começa a sofrer. E as pessoas em volta de nós começam a sofrer. E de pessoas com anos de igreja ainda continuam em sofrimento. De pessoas que têm conhecimento da palavra do Senhor, mas continuam uma vida ainda sem vivenciar a plenitude, porque não consegue lidar com isso. Há uma fala atribuída a Lutero, que ele diz assim, que o grande problema do ser humano é que ele constitui uma vida piedosa, ele constitui um caminho piedoso, mas que muitas vezes ele vai para a igreja, ele vai para as ações religiosas, buscando na verdade a si próprio. Ele tenta preencher o seu vazio, mas ele se esquece de Deus. Porque é possível a gente viver uma vida toda tentando nos realizar como seres espirituais, mas voltando as costas para Deus. Voltando as costas para aquilo que Deus quer sobre nós. E aí a gente acaba sendo um ser humano fraco e iludido, assim como Lutero nos chama, porque nós não entendemos a graça e vivemos essa graça apenas de uma forma barata. E essa força vai se perdendo, porque a gente se torna desobediente a Deus. A graça de Deus é para nos levar à facilidade da obediência. A graça de Deus é para nos aproximar dEle. Mas muitas vezes a gente vive nessa dificuldade. E quando essas coisas acontecem, nós voltamos a ser escravos da lei. O texto bíblico que nós lemos diz que a lei foi constituída para ressaltar os nossos pecados. É para pôr um limite, para demonstrar onde e como nós deveríamos fazer, como nós deveríamos caminhar. A lei não era para dominar as nossas vidas, e quem fica escravo da lei, na verdade, fica escravo de uma punição. Mas nessa ação toda, nós precisávamos viver a graça do Senhor, e essa graça deveria ser genuína. Mas a graça barata não é a graça de verdade, porque a graça custou muito, não para nós, mas custou o Filho do Deus vivo lá na cruz, custou o sacrifício de Jesus lá na cruz. Então essa graça, ela não é barata, essa graça é preciosa demais para que a gente venha desperdiçar. Essa graça é um conceito que nós precisamos entender e vivenciar para que o seu amor, a sua restauração esteja sobre as nossas vidas. Vamos entender que essa graça é como o texto bíblico que eu quero parafrasear numa história, e parafrasear na verdade uma outra história contada, quando Jesus diz que o reino de Deus é como um homem que achou uma grande pérola, e ele foi lá e vendeu tudo o que tinha para comprar, porque ele entendia que aquilo era bom, que ele não poderia ser feliz sem aquela pedra. Então ele lidou com isso, então ele lidou com essas coisas, para que ele pudesse ser feliz. E aí eu vou contar essa história de uma outra maneira. Imagina um homem que ele, passando por uma loja, ele vê lá uma grande pérola, e ele pensa, eu preciso disso aqui para viver, eu preciso disso aqui para que eu seja realizado. E aí ele entra na loja e pergunta para o vendedor, quanto custa essa pérola? Aí o vendedor diz assim, olha, não dá nem para te falar de valor, custa muito, muita coisa. Então tenta ver o que você pode oferecer aí por essa pérola. Daí aquele homem volta para casa, vai lá no aplicativo dele, vê o saldo dele, vê as economias que está debaixo do colchão, tenta lidar as coisas, avalia as coisas que ele tem e traz diante lá do vendedor daquela loja. E aí ele escreve o valor. Daí o vendedor diz, olha,
é um bom valor, mas ainda não é suficiente. Ele falou, como que não é suficiente? Eu tive que trazer tudo isso no meu carro. Ah, o senhor ainda tem o carro? Então, traz também o carro, agrega aí esses valores. Aí, beleza. Mas ainda não é suficiente, diz o vendedor. Ele falou, como que não é suficiente só se eu conversar com a minha esposa para saber se ela tem algum dinheiro? Ele disse, o senhor tem a esposa? Então coloca ela também nesse pacote. Mas não dá, minha esposa está cuidando dos meus filhos. Tem filhos também? Coloca esses filhos no pacote. Aonde eles estão? Estão na casa da sogra. Traz a sogra também. Coloca a sogra também nesse pacote e vai ajuntando. Porque não era em parte, tinha que ser tudo. E nós abrimos mão de tudo, dos nossos anseios próprios, para entender a graça, para entender o conceito, para entender aquilo que Deus quer sobre nós. Porque Deus não nos quer em parte, Deus nos quer em todo. Mas quando aquele homem deixou tudo o que tinha e conquistou aquela pérola, ele foi satisfeito, o seu casamento foi melhor, as suas finanças foram melhores, a sua vida como um todo foi melhor, ele foi realizado na presença do Senhor, porque realmente ele precisava daquilo. Quando nós entendemos o reino de Deus e entendemos a graça do Senhor, nós nos colocamos completamente ao agir de Deus e vamos sendo renovados. Porque essa graça também exige de nós. Ela exige de nós que a gente faça uma ruptura, e uma ruptura total com o nosso pecado. E além de total, precisa ser definitiva nas nossas vidas. Ela é muito preciosa, ela é a única que trata verdadeiramente, ela vai envolvendo as nossas vidas com o nosso ser, e vai trabalhando para que nós sejamos completamente transformados. E aí nós podemos usufruir do privilégio de que todos os nossos pecados serão perdoados. Aí nós podemos usufruir do privilégio de ter os dons espirituais e ter a ação de Deus sobre as nossas vidas. E aí há um conselho que o mesmo Lutero vai dizer. Ele diz assim: confesse seus pecados com coragem, não tenha medo de esconder os seus pecados, mas fala mesmo, não tenta escapar dele, mas creia também com coragem de que todos os seus pecados estão perdoados e que nenhuma interrupção à tua ligação com Deus, ela existe, porque o Senhor é sobre as nossas vidas. A graça custa muito, porque ela exige também um processo para nós, e esse processo nós chamamos de fé. Há algum tempo nós achávamos que o brasileiro é um povo cheio de fé, mas na verdade nós vamos entender que o brasileiro é um povo místico. Diz assim que o brasileiro não desiste nunca, e eu vejo um monte de brasileiro desistindo. Vejo nas igrejas, vejo no cotidiano onde nós vamos, vejo nas notícias de pessoas que desistem da sua vida, desistem do casamento, desistem de uma série de situações constantemente, desiste do seu ministério, desiste dos seus sonhos, isso constantemente. Então a fé, ela também custa a nós, ela custa a entrega, a confiança e a obediência. E para que a gente possa desenvolver e ter essa graça como plena nas nossas vidas, a única coisa que Deus pede de nós é que a gente creia, que a gente tenha fé. E fé aqui é saber quem eu sou diante de Deus. Fé, nesse contexto de graça, é saber o que é possível ser realizado através da minha vida, não pelo meu esforço, mas pela graça de Deus que habita em mim. Fé é entender que o Espírito Santo de Deus habita na minha vida. Eu não venho aqui para ver se eu encontro o Espírito Santo, mas eu venho aqui para trazer o Espírito, porque minha vida é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo reside em mim, e aonde quer que eu esteja, ali também há a presença do Espírito. Isso é fé. Fé de entregar todo o meu futuro, de todas as minhas vontades no Senhor. Eu falei recentemente para vocês sobre esse processo, que quando eu tive essa oportunidade de ir para a Coreia novamente, eu não tinha R$1 no bolso e nem no banco. Mas naquele momento eu tinha tanto colocado a minha vida e tinha tanto me colocado em oração naquele conceito, que eu não tive muito receio de dizer, eu vou. E eu fui apressado e eu fui o primeiro a comprar a passagem, para vocês terem uma ideia. E não sei por que cargas d'água, tinha saldo no meu cartão de crédito. E Deus possibilitou todas essas condições. E aí eu vou, pela bênção de Deus na vida dos irmãos, pela bênção de Deus na vida do meu pai, da minha mãe, por aquilo que Ele me possibilita. São ações que Deus vão manifestando. Agora, se eu andar limitado pelas condições financeiras, eu não vou produzir nada. Eu não vou fazer nada. Se eu andar nas minhas limitações humanas, eu não vou produzir nada na vida de ninguém.
Mas como eu tenho aprendido a andar por aquilo que Deus direciona, pelos sonhos de Deus, pelas expectativas de Deus, então Deus vai produzindo, Deus vai fazendo. Eu falava ontem, e essa história já é meio manjada, de que eu sou muito tímido, extremamente tímido, e eu não perdi essa condição. Daí todo mundo ficou olhando meio assustado. Ai, pastor, mas você prega todo domingo? Graça de Deus, somente graça de Deus. Agir de Deus. Ah, pastor, mas está sendo bom, né? Intelectualidade, eu estou lendo muito menos do que eu deveria. E eu tenho me surpreendido quando Deus trabalha essas coisas. É graça de Deus. E essa graça é para a minha vida, é para a tua vida. Eu preciso entender. Agora nós não podemos viver uma graça barata. Nós precisamos viver a graça preciosa de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós entendemos isso, e nós já estamos caminhando para entender isso, nós não vamos viver carregando o peso de pecado. Porque nós sabemos que Ele foi pago lá na cruz do Calvário, por cada uma das nossas vidas, independente de qual foi Ele, independente de quantidade, independente de como você foi ruim no passado. Quando eu vou entendendo a graça do Senhor, eu vou percebendo que o Espírito Santo de Deus vai me colocando palavras para abençoar outros. Deus vai me dando poder nas minhas mãos, não para eu viver para mim mesmo, mas para curar, para libertar pessoas. Quando a gente vai vivendo na graça do Senhor, a gente vai dependendo só dEle, e não dos aspectos materiais, embora Deus se manifeste através dos aspectos materiais. Nós vamos vivendo a confiança do Senhor. E aí não há nenhum obstáculo que possa nos deter. Aí nós vamos usando o nosso cartão de crédito ilimitado para situações as quais as vidas se apresentam para nós, porque nós sabemos em quem temos crido. E quanto mais o ambiente seja de pecado, quanto mais o pecado seja à nossa volta, nós temos a convicção de que a graça de Deus é maior do que todo o pecado. Que a graça de Deus é maior do que toda a maldade, é maior do que toda a ação do inimigo contra as nossas vidas. E nós vamos desfrutando desse seu amor. O texto bíblico fala exatamente dessa condição. O apóstolo Paulo está escrevendo agora aos romanos, e os romanos vinham de uma vida preguiça, de uma vida muito difícil, e que de certa forma, até por não ser do meio judaico, eles achavam que não mereciam a ação de Deus, a atenção de Deus. Era muito difícil para eles entender um Deus benevolente à medida que os imperadores, eles exigiam alguma coisa para si. Então parece que Paulo dá uma rebaixada na sua própria condição e se vê como pecador, e ele se vê como não merecedor de todas as coisas. Ele se coloca realmente como era, e principalmente uma vida antes de conhecer a graça do Senhor. E aí ele vai colocando, olha, desde Adão houve o pecado, e nós estamos fadados à morte. Mesmo em Abraão, que houve já a ação de Deus, houve já a manifestação de Deus, mas ainda era restrita a alguns. E o tempo foi passando, e o pecado de Adão começou a ecoar, e nós estávamos completamente fora, completamente alijados dessa ação, desse cuidado de Deus. Mas agora em Jesus, se por um homem entrou o pecado, se por um homem entrou a condenação, em Jesus Cristo veio o perdão dos pecados, e veio a restauração e a regeneração, veio vida plena e abundante. Se o pecado e a morte adentraram em Adão, agora a vida e a vida eterna se estabeleceu em Jesus Cristo. E ele trabalha um termo que a gente poderia substituir por graça, mas não vamos fazer isso, que ele diz que nós somos justificados, ou seja, tornados justos. E nós somente somos tornados justos pela graça de Deus que foi estabelecida em Cristo Jesus. Então, quando nós temos essa clareza de que nós somos justos, que nós somos santificados pelo Senhor, a gente começa a não impor as barreiras religiosas, mas a gente começa agora a se relacionar, e se relacionar profundamente com o Senhor, porque eu e você somos aceitos pelo Senhor. E a única coisa que Ele pede de nós, tenha fé, saiba quem você é diante de Deus. Você tem pecados? Se arrependa dos seus pecados, genuinamente, confronte os seus pecados. Não transforme a graça num evento barato, mas usufrua da preciosa graça de Deus sobre as nossas vidas.